Glória a Deus, vamos começar a palavra? Eu tenho pensado muito a respeito desse tema que eu vou falar hoje, porque hoje em dia tem sido muito difícil. A gente precisa escolher, a gente precisa se posicionar para tudo quanto é tipo de assunto, mesmo que nós não tenhamos uma base, mesmo que nós não tenhamos certeza, as pessoas clamam para que nós nos posicionemos, e hoje eu quero falar sobre escolhas. Na nossa vida nós fazemos escolhas quase que diariamente. Você escolhe que roupa você vai colocar, você escolhe se você vai tomar café da manhã ou não, você escolhe se você depois do culto vai no McDonald's comer ou não. Tudo isso são escolhas normais do nosso dia a dia, mas não começa na sua fase adulta, começa na sua fase de criança. Quando você é uma criança, embora você não tenha muita escolha sobre muitas coisas, por exemplo, você não pode escolher o que você pode ou não pode comer. Os meus filhos, principalmente o Gael e o John, eles não escolhem muito o que eles querem comer, eles comem o que tem. Na verdade, eles não escolhem se eles podem ou não podem faltar na escola, eu escolho por eles. Eles não escolhem o tempo que eles podem ficar na frente de uma TV, eu tenho que decidir por eles. Mas, ainda assim, na fase infantil existe uma escolha que todo filho faz: obedecer ou desobedecer. Não é verdade? Ou só os meus que me testam um pouco? Não? Então ufa, achei que os meus filhos eram um problema. Eu ia mandar lá para casa do Jonathan, para o Jonathan cuidar deles um pouco, ia trocar. Na fase da adolescência já muda um pouco, porque os adolescentes já começam a ter uma autonomia maior a respeito de escolhas. Então já começa a selecionar um pouco mais as amizades, começa a selecionar um pouco mais a influência, a figura de influência que eles vão olhar e que eles vão admirar e que eles vão seguir. Escolhem também se devem ou não devem obedecer. E quando a gente fala da adolescência, na questão da obediência, é muito mais abrangente do que da fase infantil, porque na adolescência, quando nós falamos sobre obediência, ela pega desde os pedidos mais simples dos pais a respeito de o que fazer, o que não fazer, até os pedidos um pouco mais elevados da parte de Deus, questões morais, questões, se eu escolho obedecer ao Senhor ou se eu não escolho obedecer ao Senhor. Uma criança não tem esse entendimento, mas um adolescente já consegue decidir se ele vai vir à igreja para conversar ou se ele vai vir adorar o Senhor. Na verdade, na fase dos jovens, as decisões começam a se tornar um pouco mais complicadas. Nessa idade talvez seja a decisão mais difícil até então. É muito cruel para um jovem que está saindo da adolescência e está entrando na juventude decidir a profissão que ele vai seguir para o resto da sua vida, Pensa, você muitas vezes demora anos para construir uma ideia de trabalho, uma ideia de profissão, e algo que você tem que decidir tão rápido, porque não são 17, 18 anos, os seus primeiros 17, 18 anos que você está construindo uma ideia do que você quer ser. Isso se dá se eu perguntar para o John, o que você quer ser, o meu filho do meio, o que você quer ser quando crescer, ele não sabe. O Enzo, que tem 13, já começa a vislumbrar alguma coisa. Pai, eu penso numa engenharia, eu penso em fazer isso, mas assim, é um curto espaço de tempo onde eles têm que decidir o futuro. Qual faculdade que eles vão fazer, qual profissão, e aí entrar naquilo, Poxa vida, eu gostaria de fazer isso, mas hoje pesa muito essa questão de dinheiro, essa faculdade não vai me dar dinheiro, ou então faça uma faculdade que vai te dar dinheiro e você seja infeliz. É terrível, é uma decisão muito cruel que os jovens têm que fazer nessa idade. Eu lembro que eu queria muito fazer educação física, porque eu gostava de esporte, mas eu entendia que educação física talvez não me desse dinheiro. E aí meu pai um dia falou assim para mim: por que você não faz direito? Vocês nem sabiam disso, mas eu fiz 3 meses de direito. E graças a Deus, Deus me libertou disso. Porque eu ia ser um péssimo advogado. Coitado dos meus clientes, iam perder todas. Mas para aquela determinada situação, era talvez o que a empresa precisasse. Então era uma oportunidade para eu avançar, mas foi terrível. Foi os 3 primeiros meses, eu já cheguei na faculdade, eu era meio da pá virada. Eu cheguei na faculdade, eles vieram fazer trote comigo. Eu falei: é o seguinte, se encostar a mão em mim, vai dar ruim. Eu nunca fui de brigar, gente, mas eu sempre pareci maluco, sabe? Fechei a cara, falei bravo, os caras ficaram com medo. Ei, playboy folgado. Falei: vem, que é Zona Norte, rapaz. Tirando. E aí fiquei 3 meses lá, discuti com o professor. Enfim, cara, graças a Deus saí de lá. Fui fazer propaganda e marketing.
Foi uma área que, para mim, foi muito produtiva, porque eu consegui aplicar no meu trabalho, mas assim, é muito difícil. Eu lembro que eu fui fazer teste vocacional. Quem já fez teste vocacional? Esse negócio é do diabo. Sabe por quê? Eu não sei se você aplica teste vocacional, só se aplicaram muito errado comigo. Pode ter sido, eu posso ter sido a exceção. Porque eu fui fazer o teste vocacional, eu falei, cara, eu não sabia se eu fazia educação física, não sei o que, administração. Administração era aquilo, né? O que você vai fazer? Eu não sei, faz administração, né? Você já sofreu com isso? Mas eu lembro que eu fui fazer o teste vocacional e deu que eu podia ser absolutamente tudo que eu queria. Tudo que eu quisesse. Eu poderia ser médico, eu poderia ser psicólogo, psiquiatra, dentista, eu poderia ser professor de educação física, e aquilo que era para me ajudar me prejudicou muito, porque eu saí muito mais confuso. É uma decisão, é uma idade, a juventude, uma idade terrível. Por quê? Porque você não tem a maturidade, mas ainda assim tem que escolher como um adulto. É muito complicado, é muito complexo. Você escolhe sua namorada, você escolhe se você vai se guardar para o seu casamento ou não vai, você escolhe se você vai mudar de emprego por conta da sua faculdade, se você vai ter que estudar período da manhã ou então trabalhar de manhã e estudar à noite. É muito difícil, né? É muito complicado. Aí nós entramos na fase adulta, e aí as decisões começam realmente a serem diferentes, porque aí você tem que decidir o emprego que você quer. Você tem que decidir se você muda ou não, dependendo das oportunidades que aparecem. Você tem que decidir quando casar, como casar, com quem casar, quantos filhos você vai ter, daqui a quanto tempo você vai ter filho. Você escolhe onde você vai morar, qual é a prioridade ou não. E aí nós começamos a entrar em situações terríveis, como você tem que escolher um partido político. Não é um posicionamento político, mas é um partido político. Você tem que escolher uma posição a respeito da política imigratória dos Estados Unidos. Você tem que escolher a respeito de uma posição teológica, calvinista ou arminianista. E eu tenho me questionado muito, eu não posso apenas ser cristão e escolher Jesus? Escolher aquilo que Jesus ensinou? Não é mais fácil eu olhar para a palavra de Deus e seguir aquilo que a palavra de Deus me ensina, independente de partido A ou B, independente de posição teológica A ou B, porque a Bíblia é suficiente. E eu tenho entrado nesse lugar, exatamente nesse lugar, porque são muitas escolhas, mas a escolha mais importante, que um dia alguém já fez por mim e por você, tem sido deixado de lado. Sabe, as pessoas têm escolhido se machucar, as pessoas têm escolhido atacar uns aos outros. Sabe, muitas vezes nós precisamos entender que o fato de eu ficar calado, não é que eu não tenho posição, é simplesmente que para aquele determinado assunto, naquele determinado tempo, é bom com que eu não fale. Nem todo mundo quer a minha opinião, nem todo mundo quer a sua opinião, mas o mundo precisa ouvir que Jesus é o Salvador. E é nesse lugar que eu quero falar com você hoje. Billy Graham uma vez disse: não são as minhas opiniões que contam, nem as suas. O que importa é o que Deus diz. A minha responsabilidade, isso Billy Graham falando, a minha responsabilidade é entregar a mensagem de Deus, não a minha própria ideia. Hoje, o que eu vejo, a minha percepção, é que tudo tem sido colocado acima da Bíblia. A Bíblia não é mais o crivo daquilo que eu devo ou não devo apoiar, daquilo que eu devo ou não devo falar, daquilo que eu devo ou não devo fazer. Nós tomamos as nossas atitudes e falamos, a Bíblia é passar, a Bíblia é, como é que é a palavra? Ultrapassada. A Bíblia já não é mais suficiente. A Bíblia precisa ser reinterpretada. Não, não precisa ser reinterpretada. O que você precisa é nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós não questionamos aquilo que Deus fez por nós. Nós simplesmente entendemos que a escolha que Ele fez por se entregar naquela cruz mudou a história da humanidade. Eu quero ler com vocês aquilo que está lá em João 3, capítulo 16 a 18. Talvez esse seja um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia. Um versículo que eu particularmente amo e cito basicamente todos os domingos aqui. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Família, a salvação da humanidade ela não se deu por acaso.
sabe, não foi um acidente ou uma mudança de rota por conta de uma falha no percurso, alguém que vacilou ali. A salvação da humanidade foi fruto de uma escolha deliberada de Jesus. Sabe, antes de Jesus enfrentar os cravos nas suas mãos, antes de Jesus enfrentar a coroa de espinho na sua cabeça, antes de ver o seu corpo dilacerado pelos açoites, ele se deixou ser capturado. Ele se deixou e se entregou para viver antes mesmo da cruz, sabe, aquele momento de agonia no Getsêmani, onde ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É sobre essa escolha que nós temos que falar mais. A gente tem escolhido tantas coisas e não tem valorizado a escolha mais importante, que um dia alguém já fez por você. Foi ali que Deus decidiu o propósito de Jesus. Sabe, Jesus não apenas escolheu nos salvar da morte futura, do inferno que me esperava e que te esperava. Ele escolheu nos salvar da miséria do presente. E ele veio para destruir as obras do diabo. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, fala exatamente isso, que ele veio para destruir as obras do diabo. E isso inclui todo o mal que sufoca as nossas vidas no presente também. Mas para que nós entendamos isso, eu quero aprofundar um pouco mais a respeito desse tema. Trazer 3 pontos para que nós possamos refletir juntos. O primeiro ponto é a respeito da profundidade da escolha. Sabe, quando nós vemos a escolha de Jesus, nós entendemos que o propósito estava acima de um conforto. Não foi confortável para Jesus sofrer morte de cruz. Somente os mais periculosos bandidos eram crucificados. Somente as mais cruéis das pessoas eram crucificadas. A morte de cruz era uma morte humilhante. Mas ainda assim, Jesus entendeu que havia um propósito, e o propósito estava acima do seu próprio conforto. Sabe, Jesus não viveu uma vida de opiniões. Jesus viveu uma vida de diretrizes divinas. E isso muda absolutamente todas as coisas. Porque quando nós lemos a história, por exemplo, da mulher que foi pega em adultério, nós vemos que Jesus, ele não se deixou levar pela vontade do povo. Jesus não se deixou levar por aquilo que as pessoas diziam, e muito menos por aquilo que era ok aos olhos do povo daquele momento. A Bíblia dizia, a Bíblia não, né? A lei dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria morrer apedrejada. Jesus não se importou com isso. Pelo contrário, a compaixão e o foco de Jesus fizeram toda a diferença na vida de Jesus e na vida de tantas outras pessoas que Jesus cruzou no caminho. Sabe, compaixão no que, Ramon? Compaixão em entender que ninguém é perfeito, tanto que ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O problema é que hoje nós olhamos os pecados dos outros, apontamos o dedo para os outros, culpamos os outros: você é isso, você é aquilo, seu passado é isso, seu passado é aquilo, você fez isso no passado. Outro dia um irmão ministrando louvor aqui, e pessoas apontando o dedo para ele com coisas que ele fez lá no passado. Meu irmão, antes de você falar do seu irmão, tira a trave do teu olho. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas a gente está tão preocupado, assim como aquelas pessoas que estavam ali tentando cumprir a lei, que nós não enxergamos o que é compaixão, o que é graça, o que é misericórdia. Você quer ser parecido com Jesus? Não tem como você ser parecido com Jesus se você não amar o seu próximo. E o seu próximo não é o Jonathan, que é meu amigo, ou então o Diego, que é meu amigo, ou então aqueles que estão caminhando comigo. O próximo é quem está do meu lado. Uma vez perguntado para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu quero que as pessoas me tratem com misericórdia, eu quero que as pessoas me tratem com amor, eu quero que as pessoas me respeitem, mas eu não dou respeito. Eu quero para eles a justiça, para eles aqui se faz, aqui se paga. Para mim eu fico: oh Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, já não sou digno de chamá-lo de filho. Você vai para o inferno. Jesus combateu isso. Ele falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquela mulher que estava pronta para morrer, quando levanta os seus olhos, já não havia mais nenhum acusador. Porque é isso que Jesus faz. A escolha de Jesus fez com que você nunca mais precisasse ser acusado dos seus pecados. Mas existe algo, quando Jesus diz para ela:
tampouco eu, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não restou nenhum. Ele falou: tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Nós temos um caminho. A Bíblia nos ensina que aquele que confessa os seus pecados e as suas transgressões e as deixa, sabe? Não é simplesmente você chegar no seu quarto à noite e falar: Senhor, pequei, desculpa, caí na pornografia, ou então menti de novo, ou então fiz isso de novo. E se você continuar no mesmo movimento, você não se arrependeu, você só teve remorso por conta da consequência do seu erro. A Bíblia nos ensina que nós precisamos deixar os nossos pecados, porque aí nós encontraremos a misericórdia. Compaixão foi algo que Jesus teve durante toda a sua vida, sabe? Compaixão para combater aqueles que se achavam mais santos, os fariseus, os escribas, os religiosos, sabe? Aqueles que se achavam mais limpos porque estavam numa posição social melhor. Jesus combateu absolutamente tudo isso. Fosse essas acusações no âmbito social ou no âmbito moral, Jesus manteve o seu foco, porque ele sabia exatamente qual era o seu propósito. Lá em Hebreus 10, 7, Jesus disse: então eu disse, isso Jesus dizendo: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Família, Jesus nunca perdeu o seu tempo com conversas ou discussões que não acrescentavam nada. Sabe, ele era tão santo, Jesus era tão focado no seu propósito que nada tirava o seu foco. E olha que grupos religiosos tentaram com muita força. Tem uma passagem aqui que eu olho, sempre que eu leio eu falo: Jesus era incrível, e ele tinha um senso de humor, porque as pessoas acham que Jesus é brabão, né? Cara, eu acho que Jesus tinha um senso de humor assim, absurdo. Acho que Jesus devia ser um cara alegre, devia ser um cara brincalhão, devia ser um cara carismático, devia ser um cara, sabe, que tirava onda, que, logicamente, Jesus, né, com respeito. Mas essa é a minha visão, vou ler com vocês, como nada tirava o seu foco. Olha lá o que está escrito em Mateus capítulo 21. Você pode acompanhar aqui comigo, não precisa ficar abrindo na sua Bíblia, que hoje nós vamos passar por bastante passagem aqui. Jesus chegou ao templo, e quando já estavam ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi então com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos achavam que João era o profeta. Por isso responderam: não sabemos. Ah, olha Jesus aqui. Então também não digo com que autoridade faça essas coisas. Um beijo, tchau. Você entende, cara? Não tenho como olhar uma passagem dessa e falar que Jesus não tinha um senso de humor. Jesus sabia da resposta que eles iam dar. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus nunca foi pego de surpresa por conta do seu posicionamento. Jesus nunca foi pego de surpresa por conta das suas falas, por conta dos seus posts. Ele sabe absolutamente todas as coisas, mas todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, e você pode mudar aquilo que Deus quer que você mude. Jesus amou os fariseus. Jesus amou aquelas pessoas que muitas vezes lutavam contra ele. Nós precisamos amar aqueles que pensam diferentes de nós. Isso aqui, gente, não é um culto para falar a respeito de escolhas políticas. Cada um tem a sua, faça o que você quiser. Não é sobre isso, mas é sobre nós valorizarmos a melhor escolha. Jesus um dia se entregou numa cruz para que você nunca mais precisasse estar separado de Deus, porque a consequência do pecado é isso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado gera morte, a consequência do pecado é a morte. Então quando Jesus toma o nosso pecado e morre no nosso lugar, é para que nunca mais nós precisássemos sair da presença dele por conta do nosso pecado. Jesus ficou desconfortável. Sabe, quando tentaram tornar Jesus como rei por força humana, o que ele fez? Ele se retirou, ele foi embora.
Por quê? Porque ele sabia qual era o propósito. O propósito de Deus para a vida de Jesus não era para que Jesus se tornasse um político, embora aquele povo desejasse um político, alguém de figura forte, alguém de fala para combater o Império Romano que estava assolando o povo judeu. Não era sobre isso, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que através da vida de Jesus houvesse redenção da alma humana. A vida de Jesus também foi feita de escolhas. Jesus escolheu não ceder às tentações. Jesus escolheu jantar na casa de Zaqueu. Jesus escolheu tocar nos leprosos. Jesus escolheu amar aqueles que eram diferentes. Sabe, hoje as pessoas, infelizmente, têm feito escolhas que não são tão inteligentes. Escolhem sustentar as suas opiniões, mesmo que essas opiniões estejam erradas. Escolhem ofender sem conhecer. Escolhem não amar quem pensa diferente. Eu estava lendo a respeito da polarização no Brasil, e a polarização não atinge apenas a área política. O Brasil está dividido. Uma pesquisa mostra 74% de impacto nas relações e um enfraquecimento do tecido social, onde apenas 29% se dispõe a ajudar quem pensa diferente. Cara, isso aqui eu fiquei chocado, cara, de verdade. 29% ajudam quem pensa diferente. Uma pesquisa realizada pela CNN Brasil aponta que 80% dos brasileiros notam a falta de respeito de ambos os lados. Apenas 21% aceitariam morar na mesma vizinhança, não estou falando na mesma casa, hein? Na mesma vizinhança de alguém com visão política oposta. Não vai longe não, faça a pergunta para você mesmo. Você que aqui é de esquerda, você seria vizinho de um bolsonarista? E você que é de direita, se pergunte aí, cara, eu moraria do lado de alguém que é a favor da esquerda? Tem gente que fala, está amarrado. Deus que me livre. Tem uns que lançam até um Ave Maria. Você entende, cara, como algo que é secundário tem tirado o foco do Evangelho. Pessoas estão deixando o seu propósito de vida, propósito pela qual foram criadas por conta de posicionamento político, ideológico e até mesmo teológico. Para você ver como a polarização está dentro da igreja, hoje aquilo que deveria nos unir, que a centralidade da cruz é o que tem dividido a igreja. Porque um grupo chamado calvinista se acha mais santo do que aqueles que se dizem arminianistas. E os arminianistas se dizem mais próximos de Jesus do que aqueles que são calvinistas. Uma vez eu conversando com um menino, estourado nas redes sociais, eu não vou falar o nome dele, e eu trocando ideia com ele, e calvinista, mas assim, cara, ele falou assim para mim, eu falei, cara, mas e se Deus, e se eu te mostrar biblicamente, que dos 5 pontos do calvinismo, 2 não são bíblicos? Ele falou, Ramon, eu nunca vou deixar de ser calvinista. Eu falei, nunca? Ele falou, nunca. Aquilo me acendeu um alerta, porque hoje as pessoas defendem, sem procurar aquilo que a Bíblia diz. Dentro do calvinismo, tem muitos pontos que são bíblicos, que o arminianista não acredita, mas só olhar na Bíblia. Então, se nós falarmos de predestinação, que o calvinista acredita, o arminianista não acredita, mas está lá, está na Bíblia. Predestinado segundo a presciência de Deus, então quer dizer que nós fomos predestinados. Por qual razão? Eu não sei, eu não sou Deus. Mas o arminianista diz a respeito de uma expiação que não é limitada, que é ilimitada, que é para todos. Jesus morreu para todos. O calvinista diz que morreu só para alguns. Você entende? Não é mais fácil a gente olhar a Bíblia? Olha essa passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Ou seja, todos aqueles que creram
tem redenção. Eu não preciso escolher entre ser calvinista e arminianista. Eu preciso escolher entre ser discípulo de Jesus. Eu não preciso escolher entre direita ou esquerda. Eu preciso escolher ser um discípulo de Jesus, cara. É lógico que nós temos posição, cara. É lógico que aqui existem questões que a gente nem discute: aborto, legalização de drogas, família. A gente não discute isso porque isso está na palavra. E se está na palavra, a gente não debate. Mas a gente precisa falar sobre justiça social. Justiça social não é de um determinado grupo político, é de todos aqueles que são discípulos de Jesus. Sabe, cuidar do órfão, da viúva, do pobre, não é de um determinado grupo político, é de todos aqueles que são discípulos de Jesus. Então é mais fácil eu olhar a Bíblia e seguir aquilo que a Bíblia diz do que fazer as minhas escolhas, porque com base naquilo que eu acredito, eu vou errar. Mas se eu seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, não tem erro. Siga esse princípio. Olha só, Romanos 12:10 diz assim: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Deixa eu te falar uma coisa: dentro do Evangelho existe espaço para pessoas que pensam diferente politicamente, desde que não fira os princípios bíblicos e princípios morais. Isso a gente não negocia. Mas Jesus nos ensina que o propósito de Deus muitas vezes exige que nós matemos a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, e entendemos de uma vez por todas que não é sobre aquilo que eu quero fazer, ou sobre aquilo que eu acho certo, mas sobre aquilo que Jesus quer que eu faça, ou sobre como Jesus quer que eu seja um seu discípulo, onde ele estiver. Minha pergunta para você desse primeiro ponto nessa noite é: você está vivendo para o seu conforto ou para o propósito de Deus? Sabe? É muito confortável ficar dentro do meu carro sem conversar com aqueles que estão lá fora. É muito confortável eu pegar o meu celular enquanto eu estou abastecendo o carro e nem olhar na cara do frentista, daquele que está me servindo naquele momento. Sabe o que muitas vezes é desconfortável? Olhar nos olhos da pessoa e falar assim: você está precisando de uma oração? Só a resposta de Deus para você, deixa eu orar com você. É desconfortável, mas vale a pena, cara. Vale a pena. Sabe, eu tenho feito isso muitas vezes, perguntado para pessoas: posso orar por você? E posso falar que muitas vezes eu recebo não. E no começo eu ficava ofendido. Posso orar por você? Não. Então vai, queima no inferno. Eu já pedia perdão na hora. Ele fala: Senhor, me perdoa. Como eu escalei de um lugar espiritual para um lugar maligno tão rápido. Senhor, eu sou muito ruim. E eu me culpava, eu falava: Jesus, eu sou péssimo, cara, desculpa. Mas aí eu fui entendendo que existe uma luta, e acho que, de verdade, que acho que a gente tem esquecido é aquilo que a Bíblia nos ensinou: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Não pense que o seu inimigo é aquele que pensa politicamente diferente de você. Não pense que o seu inimigo é aquele que pensa teologicamente diferente de você. O seu inimigo é o diabo, e é contra ele que você precisa lutar. O segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre a salvação integral. Essa escolha nos gerou uma salvação integral. Muitas vezes nós olhamos e entendemos que a salvação está lá na frente, lá quando Jesus voltar, ou então quando ele chamar a nossa senha e a gente se encontrar com ele. Mas não, a salvação integral, ela é além da eternidade, ela traz liberdade para o agora. A escolha de Jesus por salvar o mundo mudou a história. É difícil nós mensurarmos a quantidade de pessoas que foram salvas ao longo de toda a história, porque a Bíblia nos ensina já: olha, cara, vocês não sabem, não julguem vocês achando quem subiu ou quem deixou de subir, vocês não têm poder para isso, né? Muitas vezes nós vamos chegar no céu e encontrar aqueles que nós não esperávamos que estivessem lá, e não vamos achar aqueles que nós esperávamos encontrar. Então a gente não tem o poder para decidir quem foi para o céu ou não. Sabe, eu estava conversando com o Enzo essa semana, falando a respeito de alguém que morreu, não, acho que foi com o John, falando a respeito do Pelé. Porque a gente estava jogando videogame, ele escolheu o time lendários lá, e eu
eu percebi que eu sou ruim no videogame, que o meu filho de 8 anos me dá trabalho. E, enfim, e ele falou, pai, o Pelé morreu faz tempo? Eu falei, cara, eu acho que faz uns 2 anos, né? Eu não sei, mas eu chutei isso, mais ou menos. E ele falou, ele foi para o céu. Eu falei, cara, eu torço para que sim, mas eu não sei. Como você não sabe? Você é pastor, você tem que saber. Aí eu falei, eu não sei, John, porque a Bíblia fala, ensina a gente que a gente não pode falar quem foi para o céu ou quem não foi. A gente ora para que ele tenha se encontrado com Jesus, para que ele tenha tido uma vida transformada, para que ele, cara, tenha no seu, talvez no último suspiro de vida, clamado ao Senhor, assim como aquele ladrão na cruz, e que ele possa estar no céu. Ah, tá bom. Mas a gente não sabe isso. Quem são aqueles que se encontrarão conosco? Mas se nós pegarmos uma estimativa, pensando que todos aqueles que um dia professaram Jesus como Senhor e Salvador estão na glória, um estudo sugere que cerca de 8 a 12 bilhões de pessoas já tenham passado e confessado Jesus desde a vinda de Jesus até os dias atuais. Esse mesmo estudo sugere que no mundo passou entre 60 e 65 bilhões de pessoas desde o nascimento de Jesus até o tempo de hoje. Ou seja, Jesus mudou a vida de muitas pessoas. E Ele não somente nos livrou do inferno, como também veio para nos ajudar nessa vida presente aqui. Mas o problema é que hoje muitos cristãos vivem uma mentalidade de escravos perdoados. Sabe o que significa isso? Aquelas pessoas que entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que um dia entregaram seus corações para Jesus, que um dia disseram, eu confesso, eu entrego o meu coração, é seu, Senhor, mas vivem derrotados pelo medo, vivem derrotados pelos vícios, pelas angústias geradas aqui na terra. Sabe, o encontro, enquanto a vida eterna, ela nos garante o nosso destino, nós precisamos entender que a salvação integral, ela garante a nossa posição como filhos. Eu não amo os meus filhos porque eles acertam. Eu não amo o Enzo, o John e o Gael porque eles são filhos incríveis. Não, eles têm um monte de falhas. Eu amo porque eu sou pai deles. E o amor que eu sinto por eles, eu não consigo sentir por nenhum de vocês. E eu tenho certeza, você que é mãe, você que é pai, também não consegue sentir o amor que você tenha pelo seu filho. Muito dificilmente você vai sentir por qualquer outra pessoa. Porque é assim que nós fomos criados. Nós precisamos entender que nós não somos mais escravos do medo, do pecado, das circunstâncias. Nós somos filhos de Deus, que reinam em vida através de Jesus, segundo aquilo que nós lemos lá na carta de Romanos, que Paulo escreveu no capítulo 5, 17, que diz assim: é verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Aqui está falando de Adão, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita, e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Hoje as pessoas vivem presas, primeiramente porque as suas mentes estão presas. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Está lá, Paulo dizendo isso. O problema é que nós não entendemos, na verdade nós entendemos, mas nós não queremos muitas vezes assumir que o pecado ele começa na nossa mente. Ele começa com o pensamento. Ninguém acorda, bom dia, bom dia Espírito Santo, bom dia sol, ó, que dia maravilhoso, vou ali abraçar uma árvore e depois cometer um pecadinho. Ninguém começa assim, gente, certo? Se você faz isso, você precisa de um tratamento. Mas geralmente começa como? Estou lá de bobeira no meu Instagram, pá, aparece a foto de alguém. Aquilo te remete a uma outra coisa, e você talvez fique horas em loop pensando a respeito daquilo, alimentando o seu espírito daquilo, maquinando mal, e muitas vezes você fica, não posso fazer, não, mas eu vou fazer, não posso fazer, quando você fez, pecou, mas começou quando? Começou na sua mente. Então primeiro você maquina o mal, primeiro você maquina o pecado, depois você executa, sabe? É assim que as coisas acontecem. Muitas pessoas pensam ser impossível serem libertas da pornografia.
serem libertas dos seus vícios, e acabam aceitando uma vida miserável que elas têm. Embora possam ter aquele prazer momentâneo, junto vem o sentimento de culpa, o sentimento de peso que estão amarrados. Não muito tempo atrás, eu mostrei uma pesquisa para a igreja, aqui nesse culto, eu não lembro se foi nesse culto ou nos cultos da manhã, onde mais de 20% dos evangélicos jogam em bets todos os dias. Mais de, sei lá, se eu não me engano, 45% dos cristãos que frequentam a igreja consomem pornografia, homens e mulheres. Nós precisamos lidar com isso e entender que nós estamos errando, e para a correção de um erro nós precisamos voltar aos pés da cruz. Só existe esse caminho. Não existe mentoria, não existe tratamento coach, não existe choque, abraçar árvore, tocar berimbau, não existe, meu irmão. Você tem que voltar para os caminhos de onde você se desviou. É o lugar que vai fazer você retornar à sua vida com Deus. Você que viveu em pecado, você precisa entender que Deus não tem isso para você. Deus pode te ajudar, mas vai doer. A carne vai gritar, você vai desejar, você vai querer, não vai ser fácil abrir mão, mas é a melhor escolha que você pode tomar para a sua vida. Jesus já morreu naquela cruz para que você nunca mais fosse preso a pecado nenhum. Então não vem você me dizer que é impossível Deus te libertar da pornografia. Não vem você me dizer que é impossível Deus te libertar da cocaína. Não vem você me dizer que é impossível Deus te libertar da língua maledicente. Jesus já levou naquela cruz todos os seus pecados, todas as nossas enfermidades, é o que a palavra de Deus diz. Se eu acredito que a Bíblia é inerrante, eu tenho que acreditar que aquilo que o Senhor colocou lá é verdade. A gente muitas vezes está sonhando com a eternidade, deixando de viver aquilo que Deus tem para o presente. A palavra de Deus diz lá em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não está falando a respeito de uma vida no futuro, ele está falando de uma vida agora. Jesus não tem prisão para você, Jesus não tem cadeia para a sua vida, Jesus não tem amarras espirituais para você. Jesus quer que você rompa, Jesus quer que você enxergue nele a oportunidade de uma mudança verdadeira de vida. A Bíblia é farta de exemplos de pessoas que tinham pecados pesados, ou então doenças pesadas, e que foram libertas por Jesus. E a libertação de Jesus não somente liberou algo na sua vida, no seu corpo físico, mas como salvou e livrou da morte eterna. Vocês querem ver alguns exemplos? Primeiro, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, a gente não sabe o porquê ela estava doente. Eu não estou aqui falando que ela estava doente porque ela estava em pecado, a Bíblia não diz isso. Se eu falasse isso eu seria um herege, um mentiroso. Mas nós sabemos que há 12 anos ela estava sofrendo com aquela enfermidade, isolada, ela não podia conviver com pessoas. A Bíblia diz que ela gastou absolutamente tudo que ela tinha, de médico em médico, sem ter sucesso. Então aquela mulher estava falida, aquela mulher era socialmente excluída por conta da sua condição. Então quando ela entende, a Bíblia diz que ela sabia que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Por quê? Porque um dia ela teve uma experiência com Jesus? Não, porque um dia ela ouviu falar a respeito de um homem que curava, e ela vai, se expõe, corre perigo de ser apedrejada, corre perigo de morrer no meio daquela multidão, toca na orla das vestes de Jesus. E aí quando nós lemos lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. E esse salvou no original é sozo, e sozo traz uma concepção de uma cura física, mas também de uma cura espiritual, de uma cura, de uma liberdade dos julgamentos messiânicos do futuro. Ou seja, aquela mulher, ela não somente teve o seu corpo limpo, ela não somente teve a sua vida transformada fisicamente, mas espiritualmente. Por quê? Porque ela encostou e encontrou Jesus. Uma outra pessoa, o cego de Jericó, o cego Bartimeu, um cego mendigo à beira do caminho, está lá no evangelho de Lucas, você pode procurar, e ele ficava gritando: Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando Jesus encontra aquele homem compadecido, Jesus cura ele e diz: a sua fé te salvou. A mesma palavra salvou, sozo, aparece aqui também. E o que nós vemos é que Jesus, ao curar aquele homem, não somente ele encontrou a recuperação da sua visão para a sua vida presente. Pensa o quanto a vida desse homem melhorou, pensa o quanto a vida dessa mulher melhorou, mas também passou a seguir Jesus, glorificando o nome dele. O paralítico de Cafarnaum talvez seja o texto que mostre de forma mais clara a integralidade da salvação. Nós lemos lá no capítulo 2 de Marcos, e diz, quando Jesus diz para ele primeiro: filho, os teus pecados estão perdoados. Nós vemos uma salvação espiritual. Seus pecados estão perdoados, sobre você não existe mais condenação. Mas Jesus complementa e diz: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Uma cura, vida presente, bênção da vida presente. Jesus mostra que não adianta a gente ficar somente andando, sendo curado fisicamente. Jesus quer resgatar a nossa alma. Por vezes nós lemos na Bíblia que uma das formas de Jesus se aproximar das pessoas era curando um milagre. Jesus curava um milagre e então a pessoa se entregava. Existe um caminho muitas vezes que Jesus quer que nós tomemos, mas nós precisamos entender o tamanho dessa escolha que um dia Ele fez por nós. Sabe, quando nós entendemos quem Jesus é, nós conseguimos entender melhor a escolha em nos salvar. O propósito de Jesus era a restauração do homem, e Ele veio para salvar o homem do pecado. Jesus veio nos livrar do pecado que gera depressão, que gera ódio, que gera o caos familiar. A mesma passagem que nós vemos em João 3,17, ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe, se Ele veio para que o mundo fosse salvo, inclui salvação da sua mente, inclui a salvação das suas emoções, do seu caráter. Jesus já fez isso naquela cruz, já se entregou. Agora nós precisamos nos entregar por completo. Tem muita gente que entregou só de forma parcial para Jesus. Jesus, eu te dou parte da minha vida, tudo eu não posso porque eu gosto do controle. É importante eu ter esse controle. Jesus se encontrou e se entregou completamente por você, sabe? E a sua escolha foi integral, e a nossa escolha para nos tornarmos discípulos e seguidor precisa ser integral também. E por último, quero falar a respeito de uma vida vivendo na prática a escolha de Cristo. Talvez sua pergunta hoje seja: como eu posso responder a um Salvador que escolheu o propósito acima de tudo? Primeiro, o que eu tenho para te dizer é você entender que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente na sua vida. Quando você entende que Jesus é suficiente, você não vai se desesperar com as coisas que têm acontecido, ou com as coisas que saem do seu controle, ou com as coisas que acontecem de uma forma não planejada. É claro que na nossa vida nós teremos luta, é claro que nós teremos dificuldade, é claro que nós teremos a aflição. Isso é um fato, a gente não tem como negar essa realidade, mas nós precisamos ter o entendimento de que Ele é conosco, e se Ele for conosco, nós seremos mais do que vencedor. Paulo diz lá em Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Esse é um texto também muito conhecido, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha visto nos adesivos dos caminhões. Se você é das antigas, o Smiley Guido amava o livro de Romanos, era livro de Romanos para todos os lados, não é verdade? Mas para que nós entendamos o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos ir um pouco mais fundo, porque muitas vezes as pessoas pegam esse versículo que está lá em Romanos, e elas se apegam apenas nessa passagem, sem entender o contexto daquilo que Paulo quis dizer. E o que Paulo quis dizer é muito mais profundo do que apenas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, Paulo está falando sobre como nada pode te separar do amor de Deus, como nem as piores coisas, as maiores tribulações podem te separar do amor de Deus. Para isso nós precisamos ler aquilo que está um pouquinho antes e um pouquinho depois, que diz assim, começando no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Eu quero que você ouça isso aqui, essa passagem, perguntando para você mesmo, se fazendo essa pergunta:
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entende que nessa visão, na visão bíblica, ser mais do que vencedor, significa não apenas você ganhar uma batalha, não é a respeito de uma batalha isolada, mas obter uma vitória esmagadora, onde o próprio sofrimento que você tem tido é usado para a glória de Deus. Sabe, o mal apenas não falha em nos destruir, mas acaba cooperando para o propósito do Senhor nas nossas vidas. Sabe, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Quando você para de ouvir aquilo que o mundo tem sussurrado no seu ouvido, e você começa a obedecer aquilo que a Bíblia nos ensina, o mal vai perdendo a sua força, o mal vai perdendo o poder, e aí nós vamos para o lugar mais seguro do mundo. E o lugar mais seguro do mundo não é no seu quarto preso, não é num bunker, não é num carro blindado. O lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus para a sua vida. Sabe, nós conseguimos enxergar como Jesus foi guardado tantas vezes, porque estava dentro do propósito de Deus. Antes de Jesus nascer, Deus fala com José: José, pega a sua esposa, põe ela no jumento e vai, sai daqui. Ele vai lá quando eles estavam fazendo o censo. Quando Jesus nasce, os reis o adoram, os 3 reis o adoram, e aí Deus fala: pega o seu filho, sai com ele, vai para o Egito, e fica lá até quando eu falar para você. Se José tivesse decidido ficar em Jerusalém, em Belém, provavelmente Jesus teria morrido, mas por conta de estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus o pediu para que ele fizesse, a vida de Jesus foi poupada. Um determinado momento Deus fala novamente: olha, o rei morreu, pode voltar tranquilo, volta para Israel. E ele volta para Israel. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos em um ambiente seguro. Esse lugar é um lugar de autoridade. Sabe, quando nós replicamos o modelo em reconhecer e obedecer, nós submetemos ao propósito de Deus, nós temos autoridade para resistir o mal, tanto dentro da nossa família como dentro da nossa própria vida. Jesus se submeteu à vontade do Pai, recebeu um nome que está acima de todo nome. Nós lemos lá Hebreus 10:17, mas eu quero concluir lendo para vocês novamente. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. 3 dicas rápidas para você. Alinhe a sua vontade com a vontade de Cristo sobre a sua vida. A vontade de Deus tem que estar acima da sua própria vontade. Proteja o seu propósito, guarde o seu propósito. Como eu faço isso? Primeiro, guardando o seu coração. Segundo, buscando a Deus. Terceiro, não se alinhando com pessoas que vão te levar para o buraco. Está cheio de amigos, pessoas se dizendo amigas, que só quer te usar para ter ganho, só quer te usar para curtir o rolê. Mas deixa eu falar uma coisa: na primeira dor de barriga que você tiver, o primeiro a virar as costas e correr. Entendeu? Jesus nunca vai correr das suas dificuldades. Jesus nunca vai correr quando você estiver depressivo no seu quarto. Jesus nunca vai se omitir quando você estiver vivendo uma crise, uma síndrome do pânico. Jesus sempre vai estar presente. Com Ele você pode contar. E o terceiro, entenda que Jesus já te deu autoridade sobre o mal. Você não precisa aceitar uma vida miserável. Você é mais do que vencedor, porque nada pode te separar do amor de Deus, absolutamente nada. Confesse os seus caminhos ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Família, Jesus escolheu a cruz. Ele não precisava, mas Ele escolheu, para que você não precisasse carregar o fardo de um mundo caído. Ele salvou você da morte, o destino final, o inferno,
Porque aqui entre nós, todos nós éramos dignos do inferno. Desde o mais santo até o mais pecador aqui, ó. Eu, pastor, que não sou o mais santo, mas talvez você que se sinta a pior das pessoas aqui hoje, estamos juntos. Nós éramos merecedores do inferno, mas a graça de Deus me encontrou, e a graça de Deus quer te encontrar hoje também. E é pela graça que nós somos salvos. Não é porque eu sou bom, cara, não é porque eu sou corintiano, não é por isso, não é porque eu sou casado com uma mulher incrível, não é porque eu tenho qualidades legais, e não é também porque eu tenho falhas. Somos salvos pela graça mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. É só por Ele, somente por Ele. E Ele veio para nos livrar desse destino final, mas também para salvar você de um mal diário. A cruz é a resposta final de uma escolha que garantiu a vida. E a salvação bíblica, ela é completa. Ela cura o passado, ela transforma o presente e ela nos garante um futuro. Eu queria pedir que você feche seus olhos, que eu quero orar com você. Nós precisamos olhar para a escolha que Jesus fez, e nós precisamos desejar fazer escolhas que mudem o coração das pessoas, e não afastar as pessoas porque pensam diferentes de nós. Sabe, enquanto você tem afastado pessoas diferentes de você, talvez pessoas com intenções erradas que estão abraçando elas porque, cara, pensam melhor. Sabe aquelas pessoas que você tem rejeitado na sua vida? Outros têm abraçado, outros têm dado atenção, têm dado colo. Sabe, Jesus te salvou e Ele deseja fazer com que você gere salvação através do Espírito, para que outras pessoas também possam ser salvas. Sabe, como que você tem vivido? Você tem vivido apenas esperando o céu descer? Ou você tem permitido que a escolha de Jesus mude o seu destino? Que a escolha de Jesus mude o seu dia? Sabe, Jesus escolheu o propósito para que você tivesse vida e vida em abundância. Estou aqui porque eu quero fazer uma oração por você. Primeiro, para você que nunca entregou o seu coração para Jesus. Eu sei que isso talvez possa parecer muita loucura, mas é a realidade, é aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que não são todos os caminhos que levam a Deus. Nós acreditamos que Deus não está em todos os lugares, do tipo, Deus está na lua, Deus é um Deus onipresente, Ele é tudo, mas Deus nos deu um caminho para que nós chegássemos até Ele. E esse caminho é Jesus. E não existe um outro meio de você chegar a Ele. Mais uma vez, não é pela sua qualidade, não é pelos seus talentos, não é pelo seu dom, não é pela influência, quantidade de seguidores que você tem, não é sobre isso. Jesus decidiu se entregar por você, porque Ele entendeu que valia a pena. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe o que você pode fazer. Se você estiver alinhado com a vontade dEle, você é uma arma poderosa para tirar pessoas que estão vivendo nas trevas, quase morrendo. Jesus entende que você é essa pessoa que pode propagar a palavra dEle, levar o Evangelho para aquela pessoa mais distante, que você olha e fala, essa pessoa a qualquer momento vai morrer. Mas para que você seja um instrumento do Senhor, Jesus quer fazer uma obra na sua vida em primeiro lugar. E como eu posso fazer isso? Talvez essa seja a sua pergunta. Eu entendi que Jesus é bom, eu entendi que eu preciso me posicionar, eu entendi que eu tenho escolhido tantas coisas, mas eu não tenho decidido
seguir e aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz, o que eu devo fazer? A Bíblia nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Como você faz isso? Levantando a sua mão e dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. É só isso. Não é o seu dinheiro, não é a sua influência, não são suas habilidades, é o seu coração do jeito que está. Talvez você fale: não sobra muito, porque eu tenho cometido muitos erros, eu tenho pisado muito na bola. E Jesus está dizendo: está tudo bem, eu morri por você. Apenas reconheça o meu sacrifício e deixa que eu faça o resto. Não estou aqui te convidando para se tornar um religioso, não estou aqui te convidando para se tornar membro da IA, estou aqui te convidando a se tornar filho de Deus, confessando Jesus como Salvador. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, eu queria pedir que você levante a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém que deseja? Fica com a sua mão levantada o mais alto que você puder. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Se você está no seu lugar aí, glória a Deus pela sua vida. Eu te vejo aqui também, glória a Deus. Hoje é dia de salvação, o Senhor está nesse lugar. Hoje é o dia que o Senhor vai mudar a sua vida. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, que você por favor fique em pé no seu lugar e eu quero orar com você. Pode levantar do seu lugar, você que levantou a sua mão dizendo: Senhor, hoje eu quero entregar o meu coração. Pode levantar do seu lugar. Eu queria pedir um pouco mais, eu queria pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, para que eu ore com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pode vir, gente, pode vir. Hoje é dia de festa, a gente não tem pressa de sair da presença do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Se você está se sentindo incomodado aí, pensando: poxa, eu não sei se é para mim, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu não devo. É para você sim, cara. Essa é a voz do Espírito te dizendo. Essa decisão é uma decisão que você precisa tomar para que as coisas fluam na sua vida. Você precisa se posicionar diante do Senhor, dizendo: Senhor, o meu coração é teu. Sabe? Quando eu vejo pessoas se entregando ao Senhor, eu vejo histórias sendo escritas. É como se eu visse a história de vocês. Pensa que o melhor escritor que já existiu pegou uma caneta e falou: deixa eu corrigir essa rota aqui, deixa eu corrigir essa história, que essa história estava mais ou menos, agora eu vou deixar ela boa. É o que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Deus tem muito para fazer ainda, cara. Deus só começou. Hoje é só o primeiro passo de muita coisa boa que vai acontecer. E eu não estou aqui falando que vocês vão ter uma vida suave, tranquila, sem luta, sem guerra. Não, vocês vão ter guerra, mas olha para todo mundo que está aqui. Olha para a galera aqui, ó. Todos nós somos irmãos. E a partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. Vocês podem contar uns com os outros, porque o corpo de Cristo é isso. Tem pessoas de outras denominações aqui, eu não quero saber, te coloquei no bolo e você vai ajudar também. Porque é isso, parede não nos define, o que nos define é o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você deseja sair do seu lugar, ainda dá tempo. Se você está nos assistindo online, também vai aparecer um QR Code aí. Se você desejar fazer essa oração, você pode repetir também. Mas ora assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Espírito Santo, toma a minha vida, perdoa os meus pecados, mude a minha história e escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, pelos pequenininhos, pelos mais velhos. Eu oro, Deus, para que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou a fazer nessa noite, Pai.
que eles possam ser cheios da sua presença, ser cheios do seu amor, que eles saibam, Deus, que eles não estão mais sozinhos, mas que nós estamos juntos como família, e acima de tudo o teu Espírito a partir de agora está com eles, Deus, direcionando em cada passo, em cada decisão. Deus, que as escolhas que eles possam tomar e venham tomar sejam escolhas direcionadas pelo teu Espírito, que eles possam ser cheios da sua presença. Deus, eu oro para que não haja condenação sobre nenhum deles. Eu declaro, Deus, que o teu amor inunde o coração de cada um dos teus filhos, Pai, para que eles possam sentir, Senhor, de uma forma extraordinária o quão amado eles são, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor faça nova todas as coisas, para que todo trauma seja transformado em testemunhos, Deus. Sua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a vida do teu filho e sobre todos eles que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês acompanhassem a equipe de consolidação. Tem duas crianças aqui. Você tá junto? Então tá bom. Então eu queria falar com você que talvez tenha escolhido tudo, escolhido o lado, se posicionado, mas hoje você se lembrou de uma escolha que mudou a sua vida. Todos nós que estamos aqui um dia entregamos os nossos corações para Jesus, amém? E essa entrega mudou tudo, mudou o nosso destino, mudou as nossas vidas. E talvez hoje você esteja envergonhado diante do Senhor, pensando o quanto tempo eu perdi me esquecendo disso, por tantas pautas que eu lutei que não me geraram salvação. Talvez pautas até que, correspondem à sua dor, correspondem às suas expectativas, e eu não estou aqui para falar a respeito disso, mas eu estou aqui para te lembrar que Jesus Cristo morreu por você, não para que você tivesse uma vida miserável, mas para que você tivesse uma vida abundante na presença dEle. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu te convido você a abrir o seu coração e a falar com o Espírito Santo, e a perguntar ao Espírito: o que o Senhor quer ministrar na minha vida? Talvez um tempo de reconciliação, onde você vai pedir perdão para o Senhor. Deixe o Espírito agir na sua vida. Deixe o Espírito falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, pedindo perdão, Deus, por todas as vezes que nós nos distraímos, Senhor, e saímos do seu propósito. Essa mensagem, Deus, não é direcionada a grupo A ou grupo B, Senhor, mas é todos nós, Deus. Quantas vezes nós nos distraímos, Senhor, recentemente, Deus, nós vimos 5 estádios lotados de pessoas clamando para que o Senhor curasse a nossa nação, Deus. Que 2 dias depois uma música surgiu, Deus, e os crentes começaram a se degladiar, se esquecendo daquilo que o Senhor tinha feito 2 dias antes, Deus. Pessoas julgando o coração, se achando mais intelectuais, mais espertas, Deus, dizendo quem é santo, quem não é, Senhor. Deus, nós nos pedimos perdão, Deus, porque que escândalo, que vergonha, Senhor. Que vergonha, quanta arrogância, Senhor, de ambos os lados, Deus. Por isso existe um caminho, Deus, para que nós não erremos, que é escolher o Senhor todos os dias, acima daquilo que nós pensamos, acima daquilo que nós acreditamos como ideal. Entender que o Senhor é a resposta certa para todas as coisas. A sua palavra nos ensina que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, Deus. Nós não queremos, Deus, criar uma teologia, nós não queremos criar uma doutrina. Nós queremos seguir, Senhor, a doutrina dos próprios discípulos, Deus, da igreja primitiva, Deus, onde eles se atentavam apenas a pregar o Evangelho, batizar pessoas, gerar transformação de vida e caráter. Nos ajuda, Senhor, a atingir esse lugar novamente. Perdoa a nossa arrogância, Senhor, a nossa prepotência em achar que nós sabemos tudo, Senhor. Nós não sabemos de nada, Senhor. Mas hoje nós decidimos e escolhemos o Senhor. Escolhemos fazer a sua vontade, Senhor, para que o Senhor seja exaltado através dos nossos lábios e das nossas atitudes. Eu oro, Pai, para que essa mensagem toque verdadeiramente no coração dos meus irmãos, Deus, que eles possam de fato ter uma vida transformada por ela, Senhor. Deus, não é a isenção, não estou aqui pregando, Senhor, para que pessoas não se posicionem,
Mas Deus, que nós sejamos mais cristãos, crentes no Senhor, do que defensores de partido político, de ideologias teológicas, Senhor, ou então de qualquer outra coisa. Cative o nosso coração, Deus. Prenda o nosso coração ao Senhor, Deus, para que nós não nos desviemos em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor dê a eles uma semana abençoada de vitórias. Guarde os corações, guarde, Senhor, contra qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento, Deus, que possa trazer peso e culpa, mas transforme a vida deles, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos defensores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.